A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces, disse o filósofo grego Aristóteles há mais de 2.300 anos. E essa frase tem tudo a ver com a nossa entrevistada, Tabata Amaral. A jovem da periferia de São Paulo se formou na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A vida não foi fácil e, com muito esforço, ela conseguiu se eleger deputada federal. Agora, no Congresso, ela defende projetos para melhorar a educação do país. O Sala de Estudos é uma produção da plataforma Quero Bolsa, da startup Quero Educação, para ouvir quem pensa, quem faz e quem é impactado pela educação. Vem com a gente! Tabata, obrigado por receber a gente para esse bate-papo no Sala de Estudos. E eu queria começar a entrevista com a seguinte pergunta. Você conseguiu fazer a sua faculdade em Harvard, nos Estados Unidos, mas você vem de um processo que é o processo educacional da maioria dos brasileiros. Passou por escola pública, teve todas as dificuldades para estudar. Você acha que se você tivesse tentado fazer um vestibular numa grande faculdade brasileira, você teria conseguido entrar? Primeiro, Rui, muito obrigada pelo convite para essa conversa e vou responder com dados. Eu comecei a fazer física na USP, mas não passei no ITA, que foi um curso que eu também tentei no ensino médio. E aí, já que é para a gente falar de educação sem barreiras, eu acho que o nosso vestibular ele é muito ruim. Ele é muito quadrado, ele é muito fechado no sentido em que ele olha um tipo de inteligência, um tipo de habilidade, ele analisa quem chegou mais longe e não quem correu mais. Então, para te responder, eu fui aceita em Harvard porque eu pude colocar no processo que eu tinha feito inglês apenas por 1 ano e meio, então justificando as minhas notas não tão boas, que eu trabalhava desde muito pequena, pude falar dos meus sonhos, enquanto o vestibular brasileiro é um dia, uma prova, uma situação. Então, eu acho que não deu certo em algumas faculdades aqui, enquanto deu super certo em 6 faculdades americanas, porque a gente não aprendeu a selecionar ainda. E agora, você foi eleita para o seu primeiro mandato como deputada federal. E certamente toda essa sua bagagem, toda a sua militância na área de educação vai fazer parte da sua pauta dentro do Congresso. O que você pretende levar para dentro para tornar a educação brasileira melhor? Falando um pouco de desafio e das ideias que a gente tem. Eu acho que a maior dificuldade da educação é que as coisas que realmente vão dar um impacto, as coisas que realmente vão virar o ponteiro, como eu falo, elas não são tão polêmicas, elas não dão tanto ibope, não aparecem na capa do jornal. Porque a gente vai falar de gestão escolar, financiamento, formação inicial de professores, currículo ano a ano. Isso não tem tanto glamour assim, mas para quem é de educação é a coisa mais incrível desse mundo. Então, acho que o desafio do Congresso e do Brasil como um todo é entender que a gente vai muito mal em educação, e tem muito brasileiro que não entendeu isso ainda. A gente vai mal no nível de não saber, não ensinar a ler e escrever, não ensinar frações. E se a gente fica falando de pautas ideológicas, de pautas que viralizam nas redes sociais, mas que não mudam nada, a gente não abre espaço para falar daquilo que importa. E aí, falando um pouco da minha atuação, eu acho que exatamente é esse o desafio. Me posicionar, porque eu acho que a gente tem que se posicionar sempre, quando alguma coisa vai contra o que você acredita, o que você viu, mas conseguir cavar espaço para uma agenda que não é tão pop, por assim dizer, que não é nem de esquerda nem de direita, porque na real não está interessando muito a ninguém. E aí acho que essa é a briga, num momento tão polarizado, falar, tudo bem, tem essas questões super ideológicas, mas posso falar de financiamento? Posso falar de valorização dos professores? Então acho que esse é o desafio que está posto para o Brasil. E é um país que, falando de maneira geral, não teve acesso à educação. Meus pais não fizeram nem o ensino médio quando deveriam fazer. Meu pai não chegou a fazer o ensino fundamental. Então, como que essa população vai entender e valorizar algo que nunca teve? Então, é um desafio grande. Você falou do seu pai. Seu pai foi cobrador de ônibus. Sua mãe fazia o quê? Um bocado de coisa. Minha mãe veio do interior da Bahia para fazer o ensino médio, acabou engravidando de mim. E desde então ela já foi diarista, vendedora, ela é bordadeira, hoje recepcionista, então é uma mulher muito guerreira, eu acho que resume bem. Agora, explica pra gente, como é que você conseguiu, vindo de uma família humilde, morando na periferia de São Paulo, conseguiu chegar à Universidade de Harvard? A gente pensa o seguinte, para você poder sair do Brasil e estudar, precisa ter dinheiro. Para você sair do Brasil e estudar numa Universidade de Harvard, você precisa ter muito dinheiro e muita bagagem de estudo. Como é que você conseguiu chegar lá? Me perguntaram hoje como que eu resumiria minha trajetória. E para mim veio uma frase de eu tive muitas oportunidades na educação
em um país em que quase ninguém tem. E é por isso que minha história é tão diferente e é tão exceção. E as oportunidades, elas começaram com uma coisa muito simples, que foi uma professora na escola estadual que me incentivou a participar das Olimpíadas de Matemática e me ajudou a treinar para a primeira fase. E foi uma medalha de prata que me gerou uma bolsa em uma escola particular que fez assim com a minha cabeça. E acho que tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque fala muito de onde está a desigualdade, que foi nessa escola particular, onde eu era bolsista, que pela primeira vez me perguntaram o que eu faria na faculdade. E não é que eu falava, nossa, a faculdade não é para mim. Até então, ninguém tinha considerado que alguém que vinha de onde eu venho faria faculdade. Então, eu precisei pegar 1h30 de ônibus e metrô, ir até a escola particular, para alguém falasse, existem faculdades e elas também são para você. E aí eu acho que foi essa oportunidade que me mostrou que o Brasil é muito desigual, a educação, do jeito que ela está, ela aumenta a desigualdade, e a maior desigualdade ela está nos sonhos que as pessoas têm, na perspectiva de vida que elas têm. Porque quando você sabe que algo existe, que algo é possível, sim, a gente tem que correr mais, porque a gente sai de lá atrás. Só que aí nessa escola eu comecei a saber que faculdades existiam, que Harvard existia, que bolsas de estudo existiam. Então se eu fui para Harvard com bolsa, é porque alguém um dia me disse que isso aqui existia e não era impossível. E eu acho que minha vida sempre foi um contraste muito grande entre eu ver o que a educação podia fazer e ao meu redor eu olhar para o meu pai, eu olhar para os meus amigos, para os meus vizinhos, eu perder gente tão querida para as drogas, para o crime, para a violência e falar, é isso aqui que acontece na ponta, mas isso daqui que pode acontecer se a gente mudar. Então não tem como não ser ativista pela educação quando você passa por tudo isso. O senador Cristóvão Buarque foi o primeiro entrevistado do Sala de Estudo. E a gente estava falando sobre justamente essa questão, como a educação no Brasil reforça a desigualdade. E ele disse que a gente tem aqui um apartheid, um apartheid que coloca as pessoas pobres numa situação de menos condições de disputar de igual para igual uma vaga na faculdade ou uma vaga de emprego. E que só pela educação a gente conseguiria colocar essas pessoas disputando de igual para igual. E ele fez uma analogia que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte, que se o Brasil tivesse bola redonda para rico e bola quadrada para pobre, não tinha pobre na seleção brasileira. E o que a gente está fazendo com a educação é dando bola quadrada para os pobres, é uma escola quadrada. Você sentiu que a sua escola era quadrada num determinado momento e de repente ela ficou redondinha quando você foi para uma outra escola? Mas ela ficou redondinha de tantas maneiras que até é difícil de explicar. A partir do momento que eu passei a ter aula em todos os horários e não mais ser no intervalo todos os dias, a partir do momento que eu tinha uma escola que quando percebeu que eu estava indo sem, porque muitas vezes eu ia sem almoçar, eu faltava porque eu estava sem dinheiro para o transporte, eu faltava porque meu pai tinha sido afastado, estava mais doente, e aquela escola particular percebeu o que estava acontecendo e começou a pagar o meu almoço, a pagar um quartinho de hotel para eu dormir quando eu ficava até mais tarde na escola, a me ajudar com roupa quando eu tinha premiação de Olimpíada. Então, a partir do momento que eu tinha uma escola, que eu tinha aula todos os horários, em que as pessoas tinham uma motivação e era super legal você gostar de estudar, porque eu tinha vergonha na escola pública, que era uma escola que tinha certeza que eu estava bem alimentada, que eu estava com roupa, com passagem para pegar o ônibus. Foram tantos sentidos que eu não tinha mais nada a fazer a não ser estudar, porque era bom estudar porque eu tinha condições. Então, eu acho que eu saí de um lugar em que às vezes não era tão bacana estudar, às vezes realmente não dava, e às vezes nem fazia sentido, porque você não ia passar no vestibular direto, você não ia conseguir um bom emprego, você não estava tendo sonhos tão grandes. Então, estudar para quê também nesse sentido? Então, eu concordo com o que ele fala. A escola, ela de fato coloca as pessoas em pontos de partida muito diferentes. E eu falo isso com muito cuidado, porque acham que ao falar isso eu sou contra a meritocracia. E eu não sou. Só que eu lembro que no Brasil a gente esquece de uma parte importante, que a meritocracia ela tem uma coisa que é essencial para ela acontecer, que é todo mundo no mesmo ponto de partida. E no Brasil está muito longe de ser verdade. Agora, a gente diz, a educação transforma, mas a educação transforma diferentes pessoas de diferentes formas. Se você chegou onde você chegou, tem uma boa parte que está dentro de você. Você já fez o seu exercício de autoconhecimento para identificar o que você teve de diferente para conseguir fazer com que todo o potencial transformador da educação te colocasse onde ela te colocou?
Essa é uma pergunta super difícil. De maneira geral, eu acho que o papel da educação é permitir que cada um seja tudo aquilo que pode ser. E não necessariamente você gostar de astrofísica, estudar astrofísica é algo bom ou algo ruim. Mas com certeza, em um contexto eu pude estudar astrofísica, em outro nem saberia o que significa astrofísica. Em um contexto você pode ser medalhista de ouro em natação representando o Brasil nas Olimpíadas. Em outro você nunca viu uma piscina na sua vida. Então, para mim é um pouco disso. A gente pode explorar todo o potencial, se tiver oportunidade ou não. Eu acho que para mim sempre foi muito forte que a educação era o lugar que eu tinha para ser alguma coisa. Eu cresci em um contexto de muita violência do bairro como um todo. Eu cresci em um contexto em que ninguém sabia explicar que meu pai era um dependente químico e falavam que ele não queria nada com nada, que a gente ia ser como ele e que era assim mesmo. Então, tudo isso vai te podando. E na escola eu podia ser só eu. Eu era super quieta, não falava com isso em casa, mas eu podia ser só eu podia ler, eu podia ir para outros mundos lendo. Então, eu acho que a paixão pelos estudos veio muito antes da matéria que eu estava estudando. Era só uma maneira de escapar daquilo que estava acontecendo. E eu tive a sorte, a oportunidade de ter professores que incentivaram e que falaram, olha, eu vi que você gosta, deixa eu te ajudar um pouco mais. Os seus pais estudaram muito pouco, como você disse, mas eles conseguiram colocar em você a importância da educação? Você carregou através da sua família levou para dentro de você esse entendimento do quanto é importante estudar? Foram eles que fizeram Sim. isso? E para os meus pais, a questão do acesso à educação era muito importante. E eu lembro do meu pai dizer, na minha época, escola pública era coisa de rico. Então aproveite, né, que você tem, que ela está aí no bairro. Então eu acho que a geração que veio antes da minha valoriza muito o acesso, porque eles não tiveram o acesso. Só que porque não tiveram acesso, também não conseguem entender muito a importância da qualidade. Então, para o meu pai, era uma coisa assim absurda a gente reclamar que não queria ir para a escola. Porque ele queria e ele não pôde, sabe? Mas eles nunca questionaram se a professora de matemática era boa, se eu estava aprendendo somatória quando eu deveria estar em frações. Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem no Brasil, a população entendeu a importância do acesso, lutou por ela e a gente conquistou. Agora, como essa população nunca teve educação, como que ela vai lutar pela qualidade? E aí eu boto fé na galera da minha geração, um pouco mais velha, um pouco mais nova, porque a gente chegou até o ensino médio. Não foi todo mundo, foi aos trancos e barrancos, mas a gente chegou. Então eu acho que essa moçada entende mais a falta da qualidade, porque o acesso para a gente já foi garantido. Agora, e o papel dos professores? O quanto eles fizeram diferença na sua vida? Muita, muita. Porque era isso, eram as únicas pessoas que estavam no meu contato próximo que tinham feito faculdade. Eram as únicas pessoas que, para mim, sabe, tinham conquistado coisas por serem estudiosas, por gostarem de livros. Então, em um contexto em que na tua família imediata não tem exemplos, nos teus vizinhos não tem exemplos, na tua comunidade não tem exemplos, meus professores eram meus exemplos. E eu acho que alguém que fala, olha, eu tô aqui ao teu lado, te vendo todos os dias, eu consegui por meio dos estudos. Essa é a importância. E eu acho que isso contrasta muito com a maneira como a gente trata os professores. A gente desvalorizou tanto a profissão que, se a gente pega as notas no Enem, os alunos que têm a pior nota são aqueles que querem ser professores hoje. Ou seja, a gente está boicotando tudo. Você vai ter uma dificuldade muito grande de levar a qualidade para dentro da instituição de ensino, já que o professor já está vindo de um grupo que não tem as melhores notas. Que não teve acesso, exatamente. Não teve as melhores oportunidades. Já vem um grupo que não teve a oportunidade, que tem uma formação inicial extremamente quadrada, sem nenhuma prática, sabe, muito desconectada, que chega na escola, não tem uma formação continuada séria, não tem um acompanhamento com feedback, é violentado todos os dias, psicologicamente, às vezes fisicamente também. Então é a receita do caos. E acho que a gente não percebeu quão grave e quão criminoso é isso. A sua mentora, a professora Cláudia Costin, que também deu uma entrevista para a gente no Sala de Estudos, ela disse o seguinte, que a gente tem um problema seríssimo na formação dos professores. Um dos pontos é justamente esse: a profissão de professor não é o desejo das pessoas que estão
entre os melhores nas suas escolas, nas suas faculdades, e aqueles que estudam para ser professor recebem uma formação que não é a formação prática. E ela fez uma comparação com a medicina. Ela falou assim, um médico desde o primeiro ano ele está lá na prática, está vendo, está estudando, fazendo estudo de caso, eles se reúnem para discutir casos. O professor tem um monte de aula teórica e no dia que ele vai para a sala de aula ele descobre o que efetivamente é estar numa sala de aula. Na sua visão, dá para a gente transformar isso? E você vai estar no Congresso. Dá para você fazer alguma coisa para começar a mudar isso? Melhorar a qualidade da qualificação do professor? Com certeza. Não é uma briga simples, é briga grande. Mas é bem grande mesmo. Só que é tão urgente que eu acho que não dá para falar que vai querer mudar a educação sem falar disso. A gente tem que comprar a briga do currículo que você tem na formação dos professores. Essa é uma formação que não dá para você fazer puramente à distância. Eu sinto muito, mas não dá. Você pode ter componentes, pode inovar, mas é uma pessoa que vai ser colocada em uma sala de aula com 45, 50 crianças correndo, cada uma com uma inteligência diferente, cada uma com um histórico familiar diferente. Isso você não aprende nos livros, não aprende mesmo. Então a gente vai ter que comprar uma briga com cursos que são puramente à distância, com cursos que não têm um monitoramento da qualidade, com cursos que não colocam o professor para aprender na prática o que é ser um professor. Essa é uma briga. A outra é a questão do salário e também das condições de trabalho. Hoje um professor ele tem medo de sofrer bullying nas redes sociais, muitos recebem ataques físicos mesmo. A progressão da carreira é uma coisa que incomoda muito porque não é clara, não é baseada tanto em mérito, é uma coisa que em pequenas cidades depende muito do prefeito que está no poder, então é muito politizada. É briga grande também com as prefeituras e tem que falar da formação continuada. Você tem uma proposta que é bem interessante, que você começou a mobilizar as pessoas através da sua militância para que as pessoas fizessem com que os prefeitos indicassem diretores para as escolas que fossem bons diretores e não apoiadores que estivessem políticos ali na sua base. Como é que está isso? O que acontece? E aí eu falo que a briga da educação é grande e a gente não percebe. A educação no Brasil, ela, por mais não esteja como prioridade para muita gente, concentra a maior verba e o maior número de cargos no setor público para muitos municípios. Então, muito incentivo para você fazer coisa bizarra. De cada 4 cidades, em 3 delas, o diretor é por indicação política. Ou seja, é o vereador, é a vereadora, é o prefeito que indica o apoiador político e não fosse suficiente, troca a cada 2 anos para poder atender as demandas a outros apoiadores. Políticas. Não tem continuidade, não tem uma seleção em quem é bom em gestão, não é alguém que é um bom líder, uma boa líder para aquela comunidade escolar. De novo, teoria do caos. Eu não gostaria de ter um chefe, uma chefe, um gestor que não sabe nada de gestão e que está ali porque é amigo do prefeito. É briga grande com os municípios, mas é muito importante. E não é tão impossível. A gente tem um exemplo do embaixador do MAP Educação, que é um movimento que eu ajudei a fundar em 2014, que ele, com seus 17, 18 anos, mobilizou a cidade e fez que o prefeito se comprometesse com o fim da indicação política. Essa é uma briga que a gente tem que comprar. Você tem conseguido apoio da população? Porque, assim, eu como jornalista, eu entendo que se não houver engajamento da sociedade, não adianta você aplicar uma política. As pessoas têm que acreditar naquilo e, principalmente, as políticas que interferem diretamente na qualidade de vida, na qualidade da educação, da saúde dessas pessoas. Como é que você está conseguindo engajar as pessoas para que elas fiquem de olho e não aceitem esse tipo de troca de favor político? É difícil, mas eu acho que muito parte do lugar de onde a gente fala. E sempre que eu vou falar com as pessoas, eu falo, olha, o meu maior diferencial, e eu acho que o que eu mais vou levar para Brasília, não é o meu diploma de Harvard em Ciência Política e Astrofísica. Isso, no final do dia, não importa tanto assim. É você saber o que é você ter que pegar a fila do SUS com o filho no colo, no caso, eu era criança, minha mãe é a mãe. É eu saber o que significa ir para a escola pública e todo dia você sai no intervalo, mas todo dia, sem nenhuma exceção. É você saber o que significa ir para a escola quando eu ganhei a bolsa 2 horas, apertada no ônibus, sem condição de abrir a mochila e pegar o caderno para você estudar. Isso falta muito no desenho de políticas públicas. Então, eu acho que quando a gente parte desse ponto de que, olha, é disso que a gente está falando, as pessoas param e ouvem. Porque acho que, e até eu, a gente está cansado de pessoas que chegam com várias teorias e várias coisas bonitas. E eu sou nerd, eu gosto de estudar e procurar outros casos. Só que
aí não encaixa na prática, porque não é assim que a vida funciona. Então, para mim, durante a campanha foi muito isso, falando assim, tudo bem, quero mudar o Fundeb, quero mudar a formação inicial de professores, mas no final do dia eu quero que seus filhos tenham as mesmas chances que eu tive, vindo de onde a gente vem. Então dá trabalho, mas acho que a conversa tem que partir desse pé em que a gente sabe como é a vida das pessoas na ponta, e lá não é nada fácil. Com todas essas dificuldades, por que você não desistiu? Porque seria fácil desistir. Eu tenho uma teoria, para quem estuda astrofísica, né? Eu acho que a resiliência, ela é o que mais diferencia as pessoas. Eu acho que ela é muito mais importante do que a inteligência, do que, sei lá, carisma. Para mim, a resiliência é quem aguenta a pressão, é quem funciona como o João Bobo de posto. Derruba, mas cai. E levanta. E para mim, eu fui me tornando muito resiliente. E na minha teoria da resiliência, uma pessoa, como um objeto, ela se torna resiliente quando ela recebe muita porrada, mas sempre tem um amparo. Pensa num objeto mais ou menos frágil. Ele está aqui recebendo, mas tem uma espécie de pano, almofada por trás que não deixa ele quebrar. Para mim, eu fui essa pessoa. Eu recebi muita porrada na vida. E muitas vezes eu quis desistir. Mas sempre tinha alguém que falava, não, sabe, me arrastava assim no começo. Não aguenta mais um pouquinho que vai dar certo. Vai. E foi professor, e foi amigo. E esse arrastar vou te pagar o almoço hoje. Porque ele viu que eu estava morrendo de fome. Você não quer ir na premiação, mas eu vou te dar uma sapatilha. Você está sem a passagem? Tá aqui que eu te pago. Faz esse negócio mesmo que você não queira, porque eu acho que você vai conseguir. Você não vai desistir, que eu já investi muito em ti. Então, e acho que é isso que falta nas escolas. O que não falta é jovem na periferia levando porrada. Ouvindo que não presta pra nada, que é ilusão, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Agora, se a escola não for esse lugar que dá esse acolchoamento, que acolhe, que fala que sim dá para sonhar grande, que fala que sim você tem talento, que mostra o curso que dá para fazer, sabe, no Google, no YouTube. Se a escola não fizer isso, o jovem quebra. Só com porrada a gente quebra. Então, e eu acho que meu pai quebrou por causa disso. Não teve um acolhimento, nem da família, nem da escola, nem de nada. Então, por isso que eu olho tanto com esperança para a escola como esse lugar que pode revolucionar. Porque a partir do momento que a escola passar a acolher o jovem, passar a abraçar e dar carinho e dar amor e falar, olha, você pode, cara, a gente está aqui contigo, sabe? Você é capaz? Aí esses jovens vão aguentar as porradas. E aí depois a gente muda o mundo para que ele dê menos porrada nessa galera toda que sofre tanto. Você acha que dá, que você vai conseguir? Lógico que se você achasse que não dava para conseguir, você nem começaria, é evidente. Mas, perguntando pelo seguinte, voltando ao exemplo do senador Cristóvão Buarque. Foi reitor de universidade, teve 2 mandatos como senador, durante um ano foi ministro, tentou algumas coisas e encontrou muitas barreiras. Muita coisa não foi para frente. Você acha que, como é que você pensa em furar todas as barreiras que a política tradicional impõe a quem chega jovem, cheio de energia, cheio de vontade e querendo transformar o país? Acho que um comentário que é válido fazer é que eu acho que o senador Cristóvão Buarque deu uma contribuição importante. E talvez a educação não estivesse no nível de discussão tão grande se ele não tivesse feito esse trabalho. É que é um trabalho, é uma revezação. É uma corrida de revezamento. Ou seja, ele passou o bastão para você informalmente. Porque é isso, dá muito trabalho, leva muitos anos. Mas tem uma coisa que eu penso muito, eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha comunidade a fazer faculdade, a ir para fora, a conseguir um bom emprego, a me candidatar, etc. e tal. Mas eu me lembro todos os dias que eu não posso ter orgulho de ser a única. Porque, de novo, é corrida de revezamento. Não é maratona que eu vou sozinha. Então, eu estou pensando já, desde esse momento, quem que eu vou apoiar, quais jovens que eu quero que se elejam em 2020. Tem que ter uma rede. Tem que ter uma rede. Quem que pode se candidatar em 2022? Mais gente como a gente, sabe? Mais mulheres, mais negros, mais periféricos, mais jovens. Porque gente que apanhou e que aguentou. É isso, gente que foi resiliente. Então, o meu foco todo dia eu vou ser tão boa no meu trabalho, proporcionalmente a minha capacidade de trazer mais gente para me ajudar. E eu acho que é um risco grande eu entrar na política e falar, eu consegui, eu sou especial, não vou ajudar mais ninguém. Mas aí eu estou boicotando meu próprio sonho. Então eu me apoio muito nessa coisa de tem que trazer mais gente, tem que trazer mais gente. E hoje mesmo eu estava conversando com alguns jovens e eu falei, olha, vocês têm que se candidatar, porque só a gente não dá conta não.
Tabata, então para a gente encerrar a entrevista, o que você diria para um jovem que está aqui do outro lado da tela, do computador, assistindo você falar, que está tomando porrada e que talvez não tenha essa almofada lá atrás para fazer com que ele aguente o tranco, que está pensando em desistir, que não acredita mais em política? Que mensagem você pode passar? Eu posso fazer umas 3 mensagens bem curtinhas, unidas e misturadas? A primeira coisa, para mim, é a questão do sonho. E eu posso olhar para cá? Pode olhar para onde você quiser. A primeira coisa, para mim, é a questão do sonho. Eu lembro do dia em que alguém basicamente me falou que eu podia sonhar com faculdade. E isso não é besteira, isso não é algo pequeno. E às vezes ter um sonho que é diferente, em que você vai ser o primeiro daquele grupo, daquela família, daquela comunidade a lutar por aquele sonho, dá muito trabalho. Porque primeiro vai dar um medo, vai dar uma insegurança, vai dar um desânimo, e depois porque vai fazer fila para o povo te criticar. Porque na hora que você se mexe, quem está ao teu lado fica incomodado se não se mexer também. Porque a gente move, né? E aperta um, e aperta o outro. Então, minha primeira mensagem é: sonha muito grande, mas saiba que quanto maior o sonho, mais pessoas ficarão incomodadas e mais medo você vai ter. Então, tem que usar esse incômodo e essa insegurança como uma medida de quão grande é o teu sonho. A segunda coisa para mim é essa questão de, cara, sabe, e todo mundo tá assistindo, vai dar muito trabalho. E eu acho que a gente cresce ouvindo uma coisa que para mim é completamente falsa, de quem quer consegue. Não é assim. Quem quer e tem oportunidade e aprende a sonhar e se esforça, consegue. Então minha mensagem é, beleza, uma galera vai ter que correr muito mais para chegar no mesmo lugar. Uma galera vai ter que estudar o dobro, virar à noite, sabe, contar a moedinha para pagar a passagem para chegar na mesma faculdade. Não é igual, o Brasil é extremamente desigual, mas mesmo assim o caminho da educação é o único que vale a pena. E de novo, eu demorei para aprender isso, mas na hora que você percebe que é desigual e eu tô aqui para mudar isso, a gente consegue uma força, sabe, para virar às noites, para pegar os ônibus feito sardinha, para contar a moedinha. Então para mim é um pouco disso, sonha grande, mas saiba que você vai ter que correr mais do que quem está do lado. E é muito frustrante quando você está com sono, com dor, sabe? Com fome. Mas é isso, esse é o caminho que a gente tem. E aí, por último, na hora que você for lá e conquistar, e entrar na faculdade, passar no vestibular, e você falar, isso aqui não é para mim, porque várias vezes eu olhava para o meu lado e falava, só tem eu da periferia aqui, só tem eu de menina aqui, só tem eu de mulher aqui. Esse troço não é para mim não, se enganaram. Aí a gente tem que lembrar que, poxa, dá muito trabalho ser o pioneiro. Só que cada vez que a gente vai lá e conquista, quem está na família, quem está no bairro, quem está do nosso lado, vai olhar para a gente ter mais vontade e ter mais esperança. Então, resumo da ópera, dá muito trabalho, e acho que a gente tem que falar disso, não é bonito, tem que ralar muito mesmo, e é injusto que a gente tem que ralar mais que outras pessoas, só que a gente tem o poder de mostrar para quem é como a gente, que a gente também pode. Que, como eu brinco, não é tão comum, mas não está escrito que a gente não pode. Então, força, guerreiros, acho que é a mensagem principal. Tabata, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Sucesso para você e que o seu sucesso traga muito sucesso para todos nós. Parabéns. Muito obrigada e força, e bora juntos nessa batalha nossa pela educação. Legal, gente. Até a próxima.